E para falar dos resultados da Soares da Costa, é convidado do Mercado Global de hoje Pedro Gonçalves, presidente executivo da construtora. Muito obrigado, em primeiro lugar, e bom dia. Bom dia. Por estar presente aqui neste Mercado Global. Em primeiro lugar, gostaria de saber o que é que pensa como é que viu estes resultados trimestrais da construtora que lidera. Bom, nós consideramos que estes resultados, principalmente no contexto de mercado, particularmente em Portugal, mas na generalidade dos mercados onde estamos, consideramos que estes resultados são, eu diria, moderadamente positivos. O que é que chama moderadamente positivos? São resultados que demonstram uma capacidade do grupo se ajustar às novas condições em que está a operar. Uma linha bem evidente é o crescimento de negócios no mercado internacional. Nós atingimos este trimestre, ainda que não tenha o rigor dos números, mas atrevo-me a dizer, provavelmente o máximo histórico em termos percentuais. 65% do volume de negócios do grupo foi feito fora de Portugal. O que evidencia duas realidades. Por um lado, a aposta ou o sucesso da aposta que o grupo está a fazer em termos de crescimento de negócios fora de Portugal, mas uma outra também com a qual temos que nos habituar a viver no horizonte mais imediato, que é a do declínio da atividade no mercado português. A dependência face ao mercado doméstico tem que ser, ou passa pela prioridade da construtora Soares da Costa reduzir essa exposição ao mercado doméstico, precisamente numa altura em que a economia passa por sérias dificuldades? A Soares da Costa já tinha apontado essa linha de estratégia, enfim, ainda o reafirmámos o ano passado quando apresentámos o nosso plano para o horizonte 2014. A situação que o país hoje está a viver, principalmente todo o conjunto de orientações que resultam, designadamente, do acordo com as entidades financiadoras, vão fazer, do nosso ponto de vista, acelerar ainda mais um conjunto de fatores que para nós já eram inevitáveis. Se quisermos, aquilo que nós antevíamos que fosse o mercado português ou o estádio onde chegaríamos no mercado português num horizonte de 2014, 2015, quase seguramente vai acontecer num horizonte de 2012, 2013. Seja pela retração do investimento público, e essa já está a ser evidente porque já o ano passado começámos a assistir, a partir de meio do ano, a uma redução muito significativa do número de concursos públicos, quer também à não retoma do investimento privado, que até à crise de 2008, 2009 estava a constituir um dos fatores de dinamismo no mercado português da construção e que neste momento também praticamente desapareceu e que poderemos dizer que até que se sinta uma melhoria importante do clima económico global, não antevemos que venha a haver um significativo aumento de investimento privado. Portanto, os dois fatores, diria, um que é estratégico, porque nós próprios temos a noção, mesmo antes deste ciclo de crise, que as necessidades em termos de construção do país começavam a ficar limitadas ou começavam a ficar esgotadas. Portanto, para uma empresa da nossa dimensão, tornava-se absolutamente imprescindível virarmos para o mercado externo. Neste momento, o decréscimo que temos no mercado interno é, de facto, começa a ter já aqui claros fatores resultantes da crise que estamos a viver. Preocupa-o a situação do setor em Portugal nesta altura? A situação do setor preocupa-me e preocupa-me não tanto, obviamente que também será preocupante na ótica da saúde das empresas. Empresas de menor dimensão e com menor capacidade de internacionalização não encontrarão os caminhos alternativos que grupos como o Grupo Soares da Costa está a conseguir encontrar. Mas mesmo no nosso caso, em que estamos a conseguir ter sucesso nesta estratégia de internacionalização, preocupa-nos pelo fator emprego, porque em muitos dos mercados, quer daqueles onde já operamos, quer daqueles onde tínhamos capacidade de vir a operar e onde esperamos vir a operar no futuro, em muitos desses mercados não fará sentido ou não haverá sequer espaço para ser bem sucedido, levando a verticalização das profissões como aquela que nós temos em Portugal. Isto é, haverá obviamente oportunidades de carreira para quadros superiores, mas para trabalhadores de média ou fraca qualificação poderá não haver. Portanto, o setor nos próximos anos, mesmo que mais empresas tenham sucesso na internacionalização, isso pode não ser suficiente para contrabalançar o que vai ser uma inevitável destruição de emprego e se pensarmos no peso em termos de volume de emprego que este setor representa, é uma situação que pode ter um impacto de dimensões muito grandes nos próximos anos. A questão das grandes obras públicas seria uma lufada de ar fresco para as construtoras em geral e, nomeadamente, também para a Soares da Costa. Se avançassem todas nós não podemos ter soluções artificiais e eu creio que o setor
é óbvio que poderá parecer um bocadinho hipócrita estar a chamar ao setor vítima de uma situação da qual ele, em última análise, nesses momentos beneficiou. Mas, por paradoxal que pareça, o setor e o ponto onde o setor está hoje é resultante de não termos tido ao longo das últimas 3 décadas, e eu situo em termos de 3 décadas, se pensarmos no que foi a fase pós-integração na União Europeia. Nós nunca tivemos um planeamento do investimento público, principalmente ao nível das chamadas grandes obras públicas. Nós tivemos ciclos. E o que aconteceu em cada ciclo foi que a uma fase de depressão correspondia a uma fase de grande procura. E as empresas dimensionavam-se para responderem a essa fase de grande procura. E nós temos que reconhecer que criámos excesso de capacidade instalada no setor da construção em Portugal, para a escala do país. Mas não foi o setor por si só que o fez. Os políticos, e aqui neste horizonte de 3 décadas estamos a falar praticamente todo o espectro político, cada um em seu tempo, as várias forças políticas tiveram graves responsabilidades nesta matéria. Portanto, a solução, do meu ponto de vista, não é criarmos artificialmente um novo balão de oxigênio com obras públicas. A solução tem que passar por um planeamento e por percebermos, no novo contexto, o que é que no horizonte da próxima década vai ser necessário fazer no país, em que modelo, em que calendário, para que as empresas se possam ajustar. Nos casos o ajustamento será menos doloroso, noutros casos poderá ter que ser mais doloroso, mas é preferível ajustar com realismo do que criarmos, como aconteceu em vários momentos do passado, ciclos artificiais, e artificiais porque não há capacidade a seguir de lhes dar continuidade. Falou na necessidade de planeamento e não resisto a perguntar-lhe, nos últimos 2, 3 anos, a altura em que esta crise se agudizou, havia necessidade de, agora sim e de forma mais reforçada, de haver esse planeamento por parte do governo português? Ou de tentar, em parceria com as grandes construtoras nacionais, implementar uma espécie de plano para que, mesmo não criando muito emprego, por causa da própria crise que acabou por falar, pelo menos não provocar um desemprego mais acentuado, e disse e bem que é um dos setores vitais no país. Mais do que nos últimos 3 anos, teria sido importante que isso tivesse acontecido no momento em que não... Porquê? Porque na fase de crise já não é fácil, já não é seguramente fácil fazer-se um planeamento frio, porque já vamos estar a reagir a fatores resultantes dessa própria crise. Teria sido importante que isso acontecesse antes. E mais importante do que concertá-lo com as empresas do setor, seria fundamental que este tema, eu não gosto do termo pactos de regime, mas que este tema fosse um tema que não fosse discutido ao nível político como uma arma de arremesso, mas que fosse objeto de análises técnicas e que fosse olhado pelas várias forças políticas com algum sentido estratégico. Porque aquilo que nós olhamos, e se voltarmos a olhar para a fazer uma retrospectiva sobre estes últimos 30 anos, aquilo que nós vamos encontrar é que o betão, em vez da cor cinzenta que tem, teve várias colorações, de laranjas, rosas, azuis, etc. E porquê? Porque nós encontramos todos os atores, em termos de estruturas, em termos de partidos políticos, ao longo destes anos, com posições completamente antagónicas relativamente ao tema investimento público e ao tema obras públicas, e relativamente mesmo a algumas obras públicas em concreto. Ora, a mobilização de recursos que isto implica para o país não se compadece com, e nós temos vários casos de infraestruturas que poderiam estar hoje executadas, provavelmente hoje não haverá condições para as executar, pela situação que estamos a viver, mas que fazem falta ao país. Cito apenas um caso, a modernização da rede ferroviária. Fugindo aqui a discutir se é com alta velocidade, se é com velocidade elevada, a modernização da rede ferroviária, uma rede ferroviária moderna, que é algo que não temos e que seria provavelmente, e este é apenas um caso, o caso do novo aeroporto, de ampliação da capacidade aeroportuária em Lisboa será outro caso, enfim, para já não remontarmos aos temas ao tempo do Alqueva. A dificuldade que há de discutir friamente, tecnicamente, opções destas, mesmo sabendo com toda a probabilidade que o governo que toma a decisão não é o que a vai inaugurar e que aquele hoje que está na oposição tem uma probabilidade elevada de ter que ser ele a concluí-la. Portanto, isto é o ciclo destas grandes obras, o que pressupunha, por uma questão de bom senso, que elas fossem discutidas com alguma racionalidade técnica. E menos política. E muito menos política. Olhando para o futuro, as perspectivas, no caso da Soares da Costa, são favoráveis. Já vamos falar da internacionalização, mas de uma forma geral os planos são bons?
A ver, a carteira de encomendas que a empresa tem e que praticamente foi reposta este trimestre, enfim, há um ligeiro decréscimo, assim parte dele explicado porque toda a nossa carteira, ou quase toda a nossa carteira internacional é contratada em dólares e, portanto, a evolução desfavorável do dólar face ao euro, quando fazemos a conversão no final do trimestre, leva a uma perda de carteira em termos de valor, não em termos de obras propriamente ditas. Portanto, nós praticamente repusemos a carteira nos mercados externos, repusemos-la, não obviamente no mercado interno, pelo que a nossa expectativa é de, ao longo do ano de 2011, mantermos uma linha muito idêntica a esta do primeiro trimestre, acreditando que temos capacidade de recuperar, diria, numa forma muito próxima da totalidade aquilo que foi alguma quebra que se verificou este primeiro trimestre, sendo certo, no entanto, que isto não nos retira as nossas preocupações relativamente ao comportamento do mercado interno e às necessidades de ajuste no próprio modelo de operação da empresa que resultam desta acelerada diminuição do nosso mercado base, do nosso mercado doméstico. Vão continuar a apostar essencialmente nestes 3 países, Estados Unidos, Moçambique e Angola, ou têm em carteira outros? Em termos de continuidade imediata, a aposta está nesses 3 países, reforçar a carteira que temos nesses países, alargar, como é por exemplo o caso dos Estados Unidos, a nossa atividade que hoje é puramente construção, entrar na área das parcerias público-privadas. Prosseguimos a nossa atividade de aproximação ao mercado do Brasil, que foi o mercado que nós elegemos como um mercado estratégico de desenvolvimento, aí pela via da aquisição, portanto é um processo que tem que ser necessariamente mais lento, porque está dependente da mobilização de recursos. Porque esse é o outro tema, quando falamos das perspectivas imediatas, é a outra grande diferença dos dias que estamos a viver e que as nossas contas, aliás, neste trimestre o espelham, ao termos o nosso endividamento com recurso, o endividamento corporativo, praticamente estagnado, aliás, endividamento líquido, porque o total até teve uma ligeira diminuição, que é a necessidade de trabalharmos com recursos próprios. Portanto, isto pressupõe sermos capazes de concretizar os planos de desinvestimento que tínhamos previsto, permitindo uma rotação de ativos e permitindo um reinvestimento. E é assim que nós queremos fazer a nossa entrada no Brasil, por via da aquisição, mas obviamente isso tem que ser conjugado com a disponibilidade de meios. Como é que se explica um crescimento superior a 400% em Moçambique? A base é baixa, a base de partida, mas também por uma explicação. Nós em Moçambique, o ano passado, no final do primeiro trimestre, estávamos num ciclo. O setor da atividade da construção tem muito esta influência, as obras que terminam e as obras que acabam. As obras que terminam e as obras que se iniciam. O ano passado, Moçambique estava numa fase em que tinha terminado um conjunto de obras de maior dimensão e estava, digamos, com obras em arranque. Neste momento estamos em pleno com uma grande obra, em consórcio com outra empresa portuguesa, que é a construção do complexo residencial para os Jogos Pan-Africanos que vão decorrer este verão. Estamos a arrancar com a obra da nova ponte sobre o Rio Zambeze em Tete, portanto, tivemos já um primeiro trimestre bastante forte. Tão significativo quanto isso, eu sublinharia o crescimento nos Estados Unidos. A nossa aposta foi uma aposta estratégica de há 2 anos atrás, de virar o nosso enfoque para a área das infraestruturas, está-se a revelar uma aposta bem sucedida e mesmo num país que foi atravessado muito fortemente pela recessão, como foi o caso dos Estados Unidos, estamos a conseguir crescer e desenvolver a nossa atividade. Uma última questão, se pudesse mudar alguma coisa no país para melhorar o setor no qual está inserido, o que é que faria? Sabe que eu tenho um bocadinho de aversão a ser treinador de bancada e nos dias que correm, em que o palco deve ser dado aos políticos que estão, ainda temos que ser nessa matéria mais prudentes. Mas se houvesse capacidade de mudar neste setor, iria na linha daquilo que há pouco lhe transmitia, que era procurar que as grandes opções que o país pudesse ter consensualizado entre as principais forças políticas, o plano que definisse as áreas estratégicas de intervenção e os empreendimentos prioritários e que conseguisse esse plano ser objeto de um consenso alargado para poder permanecer para além de uma legislatura, seria provavelmente para o setor da construção e de obras públicas em Portugal um aspecto extraordinariamente importante. Muito obrigado pela sua presença aqui neste mercado global, o esclarecimento dos números, dos resultados trimestrais da Soares da Costa, com a presença em estúdio do Presidente Executivo Pedro Gonçalves.